Bom, boa tarde a todos. Inicio agradecendo a SUTEC pelo convite e a oportunidade de mostrar para vocês aquilo que nós estamos desenvolvendo aqui na nossa universidade. Então, a minha conversa vai ser mais ou menos nesse caminho, né, mostrando novas tecnologias de análise de dados, de inteligência artificial, o uso da inteligência artificial para entender as nossas vacas, o nosso negócio e aonde a gente pode chegar com tudo isso, tá? Mas, antes ainda dessa conversa, parabenizar também a SUTEC, né, por esse maravilhoso evento, por ter conseguido juntar mais de 650 pessoas. A gente sabe, e quem já promoveu eventos como esse, sabe o quão é difícil, né, juntar uma quantidade expressiva como essa de pessoas, e principalmente uma diversidade. Aqui nós temos produtores, nós temos técnicos, muitos alunos, enfim, a cadeia produtiva da proteína animal está aqui presente, né? Leite, corte e, quem sabe, até produtores de grãos. E também dizer que a Universidade de Passo Fundo, ao longo de todo esse tempo, né, vem desenvolvendo a atividade agropecuária aqui no nosso estado e principalmente aqui na região norte do Rio Grande do Sul, né? Somos pioneiras no estudo da composição do leite, e tudo iniciou lá em 97 com alguns professores e com a antiga CCGL, que foi extinta e depois retornou. Foi uma ideia conjunta da nossa instituição junto com a CCGL, que trouxe esses equipamentos para análise de leite, e que, ao longo do tempo, a gente foi construindo tecnologia em cima de tecnologia e trazendo inovações, tanto para o produtor, que até então eu acho que é o que menos utiliza essa tecnologia, mas muito para a indústria, que, de fato, representa o dia a dia da indústria, né? Saber a qualidade do produto que chega até ela, o que aquilo pode ser convertido em produtos lácteos, e também tendo uma ideia da precificação do leite a partir dessa composição. Mas as coisas andam, tudo evolui, e hoje nós estamos num cenário em que a inteligência artificial está em todo local, né? Os alunos usando inteligência artificial para entregar trabalhos, às vezes até as provas, eles usam da inteligência artificial para respondê-la, e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Nós temos que nos adaptar à inteligência artificial, e não ao contrário. Então, foi mais ou menos essa a nossa pretensão, já fazem mais ou menos uns 3 anos atrás, que nós tentamos, né, eu como professor e doutor em metabologia animal, tentando entender como a inteligência artificial poderia nos auxiliar em identificar problemas nas vacas, e problemas que ainda não estivessem acontecendo, ou seja, prever aquilo que, com o passar do tempo, poderia acontecer. Então, introduzindo isso que eu vou comentar com vocês, essa tecnologia que eu vou trazer para vocês, é exatamente isso. Tentarmos entender o que acontece dentro da propriedade, prever possíveis problemas que possam acontecer com a vaca, e problemas que possam representar perdas de produção, de receita, para o bolso do produtor, e também problemas, perdas de qualidade do leite que possam interferir lá no rendimento industrial e até mesmo no produto final que é entregue para o produtor. E, diante disso, a ideia estava construída, mas nós precisávamos de recurso. Então, aprovamos um projeto, FINEP, onde nós conseguimos 5 milhões para a aquisição de equipamentos. São equipamentos com um alto valor agregado, e conseguimos isso, e hoje é uma realidade. Então, a Universidade de Passo Fundo deu um passo à frente, e nós estamos com esse projeto rodando, e a partir de agora eu vou mostrar para vocês como nós construímos ele. Então, aqui está toda a equipe executora, vejam que é uma equipe multidisciplinar. Temos o professor Ricardo Zanella, que assumiu a coordenação, quem nos acompanha e quem dá os feedback para a empresa financiadora. Eu, como alguém que pensa a parte metabólica da vaca, a saúde da vaca, e aqui nós temos o Carlos Olbig e também o Rafael Rieder, os nossos cientistas da computação, que mexem com inteligência artificial. Nós temos agrônomos, nós temos, enfim, uma equipe multidisciplinar para poder tornar isso realidade.
É como eu comentei, eu entendo de metabolismo, não entendo nada de inteligência artificial. Eu tenho que ter alguém na minha equipe que possa desempenhar esse trabalho. E assim que esse projeto foi construído, ele é um projeto de várias mãos e de várias cabeças pensando. Bom, o nome do projeto chama-se TIAL, tá? Ele vem integrar aquilo que nós observamos como um guarda-chuva, que é uma interação entre o solo, entre a planta e o animal, né? Qual é a participação do solo, qual é a participação da planta ou dos alimentos, para que esse animal possa converter da melhor forma possível, da forma mais saudável possível, e produzindo um produto com a melhor qualidade possível. A gente quer trabalhar isso também com a carne, mas o nosso pontapé inicial é o leite. Então, vamos falar muito sobre leite hoje. Então, a partir disso, nós precisamos formar, né, precisamos ter um banco de dados gigantesco, robusto. Inteligência artificial não se faz com poucas informações. É um conjunto de informações que são capturadas ao longo do tempo, para que nós tenhamos, inclusive, a variável do tempo, para que a gente possa responder algumas perguntas que estão nas nossas cabeças. Perguntas tão simples como: qual é o impacto do calor na produção e na qualidade? Qual é o impacto do calor mais a alimentação que o animal recebe na produção e na qualidade? Ou seja, é uma interação de vários fatores e que a inteligência artificial consegue, com uma facilidade maior, trazer essas respostas para nós. Então, é aí que nós aplicaremos a inteligência artificial. E a intenção é colhermos resultados, né, respostas, melhor dizendo, que possam tornar a gestão dentro da fazenda mais eficiente. Ou, quem sabe, uma gestão inteligente, né? Prevendo problemas que ainda não aconteceram, mas prevendo que possam acontecer e tomar medidas corretivas antes que o problema de fato aconteça. Aqui está a imagem do equipamento que nós adquirimos, um equipamento que custou R$3 milhões, um equipamento que tem capacidade de analisar 400 amostras por hora, e um equipamento que traz uma série de análises que até então não são tão comuns aqui no Brasil. A maioria dos laboratórios não oferecem o portfólio de análises que esse equipamento produz. Nós temos aqui análise de gordura, proteína, lactose, sólidos totais, e também, não está aqui, mas também CCS, que a maioria dos laboratórios de qualidade do leite fornecem esses resultados. Mas a nossa pérola está aqui, ó. Resultado de proteína verdadeira, ureia, que o outro equipamento funciona também, pH do leite, crioscopia, caseína, curva de ácidos graxos, beta-hidroxibutiratos e alguns outros analitos também. Então, é a partir disso, a partir da junção de todas essas informações, que é a nossa perspectiva de produzir dados que possam identificar precocemente problemas nos nossos animais. Proteína verdadeira. Esclarecendo tecnicamente para vocês a importância dela. Mede a fração realmente aproveitada da proteína que a vaca consumiu. Então, é um dado muito importante como um balizador da eficiência alimentar dos animais. Isso é retratado no leite. pH. Avalia a qualidade microbiológica do leite e também mastite. É algo que poucos se atentam, mas o pH do leite nos revela muito sobre a qualidade microbiológica do leite e também a ocorrência de mastite. Crioscopia é algo muito interessante para a indústria, importante para a indústria, né? Mede a presença de, possivelmente, aguagem no leite. E o 4, curva de ácidos graxos, que eu, como metabologista, é a cereja do bolo. Ali nós conseguimos determinar se uma vaca está em balanço energético positivo, se ela está num balanço energético negativo, se ela está com uma doença, cetose, ou seja, é um indicador que nos possibilita olhar metabolicamente a vaca e caracterizar a saúde dela. E esses aqui, alguns novos ensaios que também serão disponibilizados, como, por exemplo, o beta-hidroxibutirato,
que é um indicador de cetose. Então, nós temos 2 indicadores de doenças que afetam o metabolismo da vaca, como o balanço energético negativo, que pode evoluir para uma cetose, que é o beta-hidroxibutirato. Estamos desenvolvendo uma metodologia para diagnóstico de gestação nesse equipamento. Muito provavelmente, no próximo ano, uma análise de leite, individual por vaca, obviamente. É possível, com esse equipamento, existem outros que também podem ser utilizados, como um ELISA, mas eu me refiro a esse equipamento, é possível nós determinarmos um hormônio ou uma proteína, a gente ainda está estudando qual seria a melhor forma para determinar se essa vaca está prenha ou não, com um ponto de corte de gestação de aproximadamente 28 dias. Ou seja, uma vaca prenha 28 dias com uma amostra de leite, eu vou conseguir informar se ela está prenha ou não. Pesquisa de fraudes, isso é importante para a indústria, então, principalmente para leite proveniente do tanque. O equipamento consegue ler um perfil que ele considera uma composição normal de um leite produzido por uma vaca. Qualquer componente estranho que esteja ali dentro, ele pode identificar como uma fraude. Provavelmente, nós teremos um tempo muito longo para que esse equipamento possa nos dizer qual é o tipo de fraude. Esse é um caminho que nós temos que percorrer, mas a realidade hoje é que esse equipamento já pode nos fornecer, no momento da análise, a possibilidade desse leite estar fraudado. E, por último, doenças infecciosas, né? Nós também já temos capacidade de analisar isso através do leite com um equipamento chamado ELISA, mas nós pretendemos também evoluir para um diagnóstico de diarreia viral bovina, IBR, neosporose, a partir dessa tecnologia contida nesse equipamento. Então, desenvolvendo os novos diagnósticos preditivos, é aí que nós queremos chegar. Olhar para dentro de uma fazenda e, a partir desses resultados, saber quais são as vacas, através de uma estratificação de cores, eu já vou chegar lá, podendo dizer, essa vaca tem um score 5, 4, 3, 2, 1 de saúde. Medindo 4 componentes de saúde. O índice de saúde do rumen, o índice de saúde metabólica e o índice de saúde da glândula mamária. Então, esse é o caminho. Isso ainda é uma pesquisa. Muitas coisas que eu vou falar agora já estão comprovadas cientificamente por nós, outras nós estamos correndo atrás para validá-las. No momento que isso está validado, nós teremos um índice de saúde da vaca. Então, através de uma amostrinha de leite, eu consigo dizer para vocês se essa vaca tem saúde, se ela apresenta conforto e se ela está em plenas condições produtivas. Ou seja, conforto, como assim se a vaca tem conforto? Não. Bom, imagina-se que se uma vaca estiver bem alimentada, com o rumen saudável, metabolicamente saudável, glândula mamária saudável, a vaca é saudável. Teoricamente, para ela estar saudável, ela tem que estar num ambiente saudável para ela também, né? Um ambiente favorável a ela. Então, como é que nós mediremos esses índices de saúde metabólica da vaca? Os índices de saúde metabólica da vaca levarão em consideração 3 pontos principais. O primeiro deles, os ácidos graxos totais produzidos no leite, os de cadeia curta, cadeia média e cadeia longa, o beta-hidroxibutirato, tá? E a relação gordura-proteína. Através desses 3 indicadores, nós determinaremos saúde metabólica do animal. E essa saúde metabólica gerará um score também. Tudo será mensurado na forma de scores. Sempre o score 5 é uma vaca saudável e o score 1 é uma vaca doente. O score 3 é uma vaca intermediária, né? Nós, em veterinária, e os veterinários que estão aqui presentes sabem que a tendência, principalmente na produção animal, é nós medirmos problemas em score, né? Score de condição corporal, score de claudicação. E assim, nós usamos essa mesma ferramenta para determinar score de saúde dos animais. Então, da mesma forma como o 5 é uma vaca obesa,
dessa vez é contrário, né? Uma vaca gorda é uma vaca doente, mas para nós o score 5 é o máximo de saúde que ela pode atingir. E o 1 é o mínimo de saúde que ela pode atingir, ou seja, uma vaca doente. O índice de saúde ruminal. No índice de saúde ruminal, nós também levaremos em consideração 3 critérios para avaliar essa saúde. A primeira delas é a relação gordura-proteína do leite. Tá? A maioria principalmente os veterinários aqui presentes, formados, sabem que quando uma relação gordura-proteína destoa, gordura principalmente muito baixa em relação à proteína, isso é sinal de uma acidose ruminal. Então, o rumen está doente. Um outro ponto que nós avaliaremos para determinar esse índice de saúde ruminal é a eficiência do uso da proteína da dieta. Mas como é que nós mediremos essa proteína da dieta? A partir da proteína do leite. Existe uma correlação muito alta em que o metabolismo proteico ruminal interfere diretamente na proteína que a glândula mamária está produzindo. Então, se nós temos um equilíbrio da produção de caseína, das proteínas solúveis no leite, isso mostra que o aproveitamento dessa proteína a partir da dieta no rumen, ela está boa. Então, é um parâmetro muito importante a ser utilizado. E o terceiro parâmetro é o nitrogênio ureico. O quanto de nitrogênio ureico essa vaca está consumindo e o quanto ela está aproveitando. A gente sabe que excesso de nitrogênio ureico causa perda de nitrogênio pela urina e pelo leite também. E nós também, isso causa diminuição da produção de leite, né? Eu acho que isso é algo consumado, né, na literatura veterinária. Excesso de proteína precisa de mais energia para eliminar essa proteína e isso, consequentemente, resulta em perdas produtivas. E o contrário é verdadeiro. Muito pouca proteína ou nitrogênio livre também interfere na produtividade. Então, esses 3 parâmetros, ureia ou nitrogênio livre, proteína verdadeira no leite e relação gordura-proteína, serão utilizados como índice de saúde ruminal, que também gerarão os scores de 1 a 5. Bom, índice de saúde metabólica, já comentamos, né? Está voltando. Me perdoem aqui. E o índice de saúde do úbere. Índice de saúde do úbere, nós também teremos 3 indicadores. Vejam que para cada índice serão 3 indicadores. O primeiro indicador não poderia ser diferente como a contagem de células somáticas. O terceiro indicador é a contagem de células somáticas diferencial. Vocês sabem que célula somática é todas as células presentes no leite. Porém, o que define uma vaca com mastite ou não, nem sempre é a quantidade de células somáticas, mas sim a quantidade de células somáticas representadas por células inflamatórias. Então, esse diferencial de células inflamatórias, que tem que ser num número elevado, em torno de 80% de células inflamatórias, é que caracteriza uma mastite. Então, o primeiro indicador, células somáticas, o segundo indicador, contagem diferencial de células somáticas, e o terceiro indicador que nós estamos em busca, estamos bem perto a encontrá-lo, que é um indicador inflamatório da glândula mamária. A glândula mamária e os fluidos que por ali passam, obviamente que são provenientes do sangue. E proteínas inflamatórias, principalmente proteínas muito pequenas, elas escapam do filtro da barreira da glândula e acabam concentrando no sangue também. Então, nós estamos em busca de um indicador inflamatório que mostra a inflamação e que possa estar presente na glândula mamária. Então, esse é um caminho. E um outro caminho são possíveis proteínas inflamatórias produzidas pela própria glândula, algo mais local. Estamos buscando um sistêmico e um local, que indique, portanto, um quadro inflamatório. Esses 3 indicadores gerarão um score de saúde de glândula mamária. De 5 a 1. 5, glândula perfeita, 1, glândula, infelizmente, com muita inflamação, considerando aí uma mastite. E está aqui a visão simplificada daquilo que nós queremos oferecer para vocês. Já fizemos alguns experimentos numa fazenda em Lagoa Vermelha, uma outra fazenda aqui
em Erechim, e nós estamos em busca aí de mais fazendas para replicar esses processos diagnósticos aqui. O produtor receberá isso em um app no celular, individualmente por vaca, vaca a vaca. Aparece a vaca dele, ele clica lá, aparece a vaca dele, e a vaca dele vai ser identificada com essas 5 cores aí, que são os 5 scores. O primeiro de cima, zona de ouro, desempenho excepcional, vaca saudável, manter da forma como está. E aí nós vamos descendo, zona verde, continua bom, excelente, aliás, excelente, porém é necessário monitorar que nem tudo pode estar satisfatório. Zona amarela, alerta, essa vaca certamente tem algum problema. Zona laranja, ajuste nutricional imediato. E zona vermelha, intervenção clínica urgente. Mas como é que eu vou saber o que essa vaca tem e aonde eu tenho que agir? Uma vez que vai aparecer essas cores, você clica sobre a cor e ela vai abrir os scores para vocês. Essa vaca teve tanto score no seu índice de saúde ruminal, tanto score no seu índice de saúde metabólica e tanto score no seu índice de saúde de glândula mamária. Pode ter problema nos 3, principalmente na vaca na zona vermelha. Mas aonde ela tiver problema, vai sinalizar para vocês. Clicando sobre aquele índice, vamos supor aqui que o problema da vaca seja saúde metabólica, clicando na saúde metabólica, ele vai identificar qual é o ponto nevrálgico, aonde que está o problema. O problema está em que os ácidos graxos de cadeia curta diminuíram e aumentaram os ácidos graxos de cadeia longa. O que significa isso? Balanço energético negativo. Vaca está mobilizando muito tecido para se manter viva e produzir leite. E chega a um ponto que esse balanço energético negativo resulta numa produção de beta-hidroxibutirato. Agora ela já está doente. Está num quadro de cetose. Então, exemplificando para vocês, essa forma que a gente pretende entregar os resultados aos produtores e aos técnicos para que eles possam auxiliar os produtores, a gente entende que o produtor sozinho não vai conseguir resolver o problema, ele precisa de um suporte técnico para saber o que fazer a partir daquele problema, mas a intenção é nós termos um maior número de vacas na zona ouro. Vou dar um exemplo, eu não quis trazer o exemplo em imagem para vocês, porque não consegui a autorização do proprietário, porque o tempo foi curto entre eu pedir para ele me responder, então não consegui fazer a apresentação. Mas numa fazenda com 150 vacas, o proprietário estava com 99 vacas entre a zona amarela e laranja. De 150, 99 vacas dentro dessa zona. Problema. Ele não estava vendo o problema, a produção dele estava boa, 32 litros, vaca dia, a pasto com suplementação. Isso é fantástico. As vacas estavam produzindo bem, mas elas não estavam no seu pleno estado de saúde. Estavam nessas 2 zonas de transição. Muito provavelmente que no mês seguinte, ou 60 dias depois, essa produção poderia vir abaixo. Porque essas vacas, se elas migrassem dessa zona amarela para a laranja e da laranja para a vermelha, certamente que a produção iria desandar. E os técnicos que estão aí, também os produtores, muitas vezes se perguntam, uma fazenda que está com uma boa produtividade, tudo está indo bem, daqui a pouco, em tempos futuros, 15, 20, 30 dias depois, a coisa começa a desandar. Onde é que está o problema? E aí a gente se debate e não consegue encontrar, porque as variáveis são inúmeras. E vejam que uma amostra de leite analisada mensalmente por vaca, é possível nós termos essa radiografia, digamos assim, esse diagnóstico, que a gente pode ver, antecipar um problema. Ou se o problema acontece, vamos resolvê-lo. Mas o importante é que nessa fazenda, a partir de algumas poucas informações que nós passamos ao proprietário e a correção foi feita, nesse segundo momento já não eram mais 99 vacas com problema. Dessas 99 vacas, 50%, ao invés de migrarem para as zonas abaixo, migraram para a melhoria, porque algo foi feito.
Algo foi feito. E que não teria sido feito, ele teria mantido esse manejo. Então, isso mostra a importância de nós conhecermos, de fato, a saúde, o que acontece com os animais. E tentar evoluirmos sempre para o melhor, sempre para o melhor. O ideal é que a gente mantenha o maior número de vacas, obviamente, na zona verde e amarelo. E digo mais para vocês. Existe um grupo de vacas que sempre são as mais problemáticas, que são as vacas no período de transição. Então, sempre uma atenção especial tem que ser dada àquelas vacas de parida até 100 dias de lactação. Essas são as mais suscetíveis a esses problemas. E veja que de 0 a 100 dias de lactação, tudo vai acontecer na vida produtiva dessa vaca. É o momento que ela mais produz leite, é onde ela atinge o pico lactacional. E é o momento onde ela deve ser emprenhada. Uma vaca que passou de 100 dias de lactação e não emprenhou, ela já está praticamente com 400 dias de período entre partos. E nós queremos períodos entre partos cada vez mais próximos. Então, todas as vacas são importantes serem monitoradas. Mas, muito importante, e mais importante de qualquer outro grupo, são essas vacas que se encontram no período de transição. Então, estão aí os 3 índices, né? Já falamos bastante sobre eles. Além desse equipamento que eu citei para vocês, nós também adquirimos esse equipamento, que só existe 2 no Brasil, né? O Sistema Casa. Ele realiza uma análise espermática assistida por computador. Então, o pessoal aí da reprodução está fazendo diagnósticos fenomenais, mostrando que muitas vezes utiliza-se um sêmen, muitas vezes de uma empresa idônea, mas que por vezes não consegue ter uma visão da qualidade do sêmen como esse equipamento pode mostrar. Tem um caso que aconteceu aí há poucos dias, uma fazenda que estava com dificuldade de emprenhar de um determinado, as vacas com dificuldade de emprenhar de um determinado touro. A motilidade desse touro era 50%, se eu não me engano, valores próximos aí trazidos pelo professor da disciplina. Porém, desses 50% de motilidade, 80% desse espermatozoide tinha patologia. Não tinha como emprenhar. Então, mais uma ferramenta que a gente traz aqui para os produtores, né, tanto de leite como de corte, para validar aí possíveis problemas relacionados com a qualidade seminal. E um outro equipamento, esse aqui é um equipamento portátil, gente. Estou ansioso para usá-lo, porque ele vai nos permitir identificar in loco. É um troço que tu coloca ali, ele já vai te dar o resultado de 48 elementos da tabela periódica. O que mais me interessa: fósforo, potássio, cálcio, cobre, magnésio, zinco, aqueles elementos que são muito importantes para a nutrição animal, né? E a gente sabe que potássio, por exemplo, vaca de leite precisa de potássio, mas não tudo aquilo que a gente entrega muitas vezes numa silagem. E como resolver esse problema do potássio? Eu tenho algumas hipóteses. Uma delas é a altura de corte dos materiais que a gente leva para dentro do silo. Uma mensagem dita aqui pelo Giovanni, Dr. Giovanni, aí na primeira palestra. Para cada 10 centímetros acima da planta que nós cortarmos para confecção de silagem, nós deixamos tantos ppm de potássio no solo. E esse potássio que vai para a vaca, ela não precisa. Ela já tem demais. Então, até nisso nós já estamos evoluindo e temos vários trabalhos junto com a Embrapa mostrando isso, né? A altura de corte, eu vejo aqui um dos meus orientados de doutorado, avaliando a altura de corte para avaliarmos produtividade de diferentes materiais e também composição bromatológica dos diferentes materiais, né? Mostrando algumas saídas aí, principalmente para vacas em período de transição, antes do parto, em que o potássio é um grande vilão. Tá? Grandes vilões do pré-parto, elevados níveis de fósforo e elevados níveis de potássio. Isso pode comprometer a saúde de uma vaca
direcionando principalmente para a ocorrência de hipocalcemia. Meus caros, esse aqui é o grande desafio desse projeto. E aí eu conto com cada um de vocês. E a Sultec é a nossa parceira aí nesse trabalho. Nós precisamos analisar mensalmente 5.000 vacas. Atualmente nós estamos analisando 2.000 vacas. Nós precisamos de no mínimo mais 3.000 vacas. Vacas, não tanque. 5.000 vacas. E para que esse trabalho tenha uma amostragem do que acontece no Rio Grande do Sul, nós dividimos o nosso estado em diferentes regiões. A região onde nós mais temos produção de leite e mais temos vacas é na região de Juí. Corresponde a 31,5% da produção. Depois Santa Rosa, 25,9%, Passo Fundo, 24,5%, e as demais regiões do estado correspondem a 18%. Então, a partir dessas informações que nós tiramos lá do IBGE, nós consideramos aí a distribuição das vacas no nosso estado. Isso faz com que... Opa, eu achei que eu tivesse mais um slide, desculpa, vou voltar para esse aqui. Isso faz com que a gente tenha que buscar essas 5.000 vacas distribuídas proporcionalmente em todas essas regiões. A região de Juí de Santa Rosa, eu preciso de 3.000 vacas. A região de Passo Fundo, eu preciso de 1.500, eu já tenho 2.000. E as demais regiões, que porventura concentram alguns rebanhos na região sul, sudeste, ou melhor, sul e região central, eu vou precisar de mais umas 1.000 vacas. Então, por favor, quem tiver a oportunidade enfim, a intenção de participar do projeto, entre em contato conosco. Por hora, nós temos um bônus para quem entra nesse projeto, onde só vai pagar o custo do frasco e do conservante. As demais análises, elas não serão cobradas, porque fazem parte e são subsidiados pelo projeto FINEP. Tá? Eu tenho 500.000 amostras a serem analisadas num período de 5 anos. Tá? 500.000 amostras em 5 anos. Por que 5 anos? Por que não em 1 ano? Porque nós temos diferentes distribuições de problemas que estão relacionados com anos. Ano de El Niño é uma situação, ano de Laninha é outra situação, anos de neutralidade é outra situação, ou seja, trabalhos anteriores que nós já publicamos com outros orientados aí a nível de mestrado e doutorado mostram que o fator climático influencia fortemente a composição e a produtividade nas fazendas, composição do leite e as produtividades na fazenda. Por isso, 5 anos, queremos várias oportunidades para medir diferentes cenários e poder afirmar, com toda a certeza do mundo, que, a exemplo, um problema de composição está relacionado ou ao calor, ou à seca, ou a algum fator que também possa estar relacionado com o clima. Bom, o que nós precisamos da fazenda? Esse aqui é coleta de informações individuais por vaca e da fazenda, que também terão que ser coletadas, né, pelo técnico ou pela assistência. Tá? Resumindo, para a gente não perder muito tempo aqui, mas basicamente a localização da fazenda, o número de vacas e algumas informações individuais por vaca. O DEL, se está prenha ou não, quando foi inseminada, até para que a gente possa correlacionar aquela composição do leite com o período de lactação, se ela está gestante ou não. Enfim, a nossa intenção é construirmos uma inteligência artificial que também possa utilizar essas prerrogativas. Dias em lactação, prenha ou vazia, idade da vaca, estação do ano onde que ela está produzindo e outras informações não precisam ser coletadas na fazenda porque nós temos possibilidade de coletá-las nas diferentes estações meteorológicas que estão localizadas no Rio Grande do Sul. Por exemplo, lá na cidade de Juí tem estação meteorológica onde eu vou ter condições de capturar temperatura e pressão, índice pluviométrico e assim por diante.
que também nós precisamos dessas informações para criar padrões de identificação e correlação com essas variáveis climáticas. Bom, o que nós esperamos é montar um banco de dados, que a inteligência artificial possa utilizar esse banco de dados para nos trazer informações, né, indicadores, e esses indicadores para a tomada de decisão dessa fazenda. O que mais nos atrai para esse trabalho é isso aqui, ó, diagnóstico preditivo. Assim como nós, antigamente se ia no médico quando se estava quase morrendo. Hoje nós vamos ao médico para ver como é que está a nossa saúde. Quem que faz isso com as suas vacas? Chama o veterinário para ver se ela está saudável ou só chama para quando ela está doente? A intenção desse projeto é exatamente esse. É avaliarmos a saúde da vaca e podermos atuar exatamente antes que ela adoeça, em algum indicador que esteja claro para nós. Atua aqui, que esse é o problema. E também, obviamente, que tudo isso aqui envolve a formação de pessoas, né, a pesquisa e a evolução, né, tecnológica da cadeia leiteira. Qual é o ponto nevrálgico? Qual é a nossa maior dificuldade que a gente imagina que vai enfrentar? É o comprometimento dos produtores em coletar o leite e trazer para nós. Eu iniciava a minha profissão de médico veterinário nos auges de 2000, num projeto do professor João Walter Dir, que imagino que muitos de vocês conheceram, ao menos os mais velhos, os mais experientes, digamos assim, e o negócio não andou por um único problema. O produtor não queria coletar leite de vaca. Bom, é uma escolha dele, e ele tem toda a liberdade de fazê-lo ou não fazê-lo. Então, por isso que, lembrando de outrora, eu imagino que hoje também o maior problema desse projeto será esse. É convencer o produtor rural, o produtor de leite, a coletar uma amostra por mês, não é por semana, é uma amostra por mês, para que a gente possa fazer todo esse perfil de saúde do animal. Tá? Considero isso o nosso maior problema. O segundo problema, e aí os técnicos eu imagino que vão concordar comigo, é ter o aparato necessário para coletar a amostra. Porque não é chegar no teto da vaca e ordenhar dentro do copinho e mandar para o laboratório. Imagino que todos saibam que os primeiros jatos de leite esgotados de uma vaca, eles têm concentração de gordura próximo a 0,7. E os últimos jatos de gordura, os últimos jatos de leite têm gordura próximo a 8%. Então, o grande desafio é ter um aparato de coleta da amostra que possa coletar isso de forma homogênea ao longo de toda a ordenha daquele animal e que possa representar aquilo que, de fato, a vaca esteja produzindo na sua glândula mamária. Eu uso um exemplo que eu acho que fica mais claro para vocês. Se eu comer uma fatia de torta agora e for fazer um teste de glicemia, eu vou ser diabético. Então, eu preciso de uma metodologia de coleta. Eu tenho que estar 8 a 12 horas de jejum. Aí eu vou coletar o sangue, aí a minha glicemia, só vou ser diabético se for acima de 100. Mas se eu comer uma torta agora e coletar o sangue, a minha glicemia pode estar a 200. É normal isso. Então, a metodologia da coleta é o segundo fator crucial para que esse projeto dê certo. O primeiro é a adesão dos produtores. E aí eu conto muito com assistência técnica e todos aqui presentes, produtores, enfim. E a segunda é nós termos capacidade de equipamentos para permitir uma coleta adequada dentro da fazenda. O que nós queremos com tudo isso, gente? É, quem sabe, o nosso Rio Grande amado, e por que não o Brasil, né? Tornarmos o Rio Grande do Sul, o Brasil como um todo, com uma referência em produção de leite. Os meus colegas já enxergam até um pouco mais longe. Está muito em voga bem-estar animal. Com isso, a gente prova bem-estar animal, gente. Por que não dizer, ó, essa propriedade tem bem-estar animal por isso, por aquilo e por aquele outro, e essa propriedade tem um leite de excelente qualidade por isso e por aquele outro. Isso aqui a gente consegue afirmar. Nós conseguimos rastrear isso. Então, esse é, quem sabe, o nosso objetivo final. É poder fazer com que os nossos produtores
a nossa indústria processadora e os nossos consumidores tenham claro, a partir de dados técnicos, científicos, que aqui se produz com responsabilidade, que as vacas possuem bem-estar animal e o nosso leite é de boa qualidade. Quem sabe pondo uma pedra em cima daquilo que aconteceu outrora, que foram fraudes, e quando a gente saía pelo Rio Grande afora, todo mundo nos apontava, lá no Rio Grande se frauda, lá no Rio Grande se frauda. Eu sempre dizia, lá se frauda porque se sabe, o que acontece nos outros locais a gente não sabe. Mas, enfim, quem sabe seja também um recado que a gente possa dar para toda a nossa sociedade, de como está e como anda o leite produzido aqui no nosso estado. Por ora, eu mais uma vez agradeço a oportunidade, quero parabenizar a todos que estão aí, vieram, buscaram conhecimento, sintam-se em casa, a Universidade de Passo Fundo é acolhedora, a Sultec, sempre que precisar, estamos de portas abertas, vocês estão dentro da Escola de Ciências Agrárias e Agronegócio, que vive o agronegócio na veia, aqui só se fala em agronegócio, produção animal, medicina veterinária, clínica de pequenos também, agronomia, agronegócio, administração, ciências contábeis, economia, são os cursos que contemplam aqui a nossa unidade. E no mais, desejar a vocês saúde e força, que sigamos em frente e que possamos manter a tradição do nosso estado, do nosso país, como um grande produtor de alimentos. Muito obrigado.